Mas para que um estudo de casais? Para ensinar a fazer sexo? Não. Qualquer pessoa faz sexo. Inclusive um animal faz sexo também. Qualquer pessoa pode fazer sexo. Mas só que é o seguinte, há uma diferença entre fazer sexo e fazer amor. Há uma diferença entre você fazer amor com qualidade e quando você vai para 1 Pedro 3,7, ele diz: coabitai com elas com entendimento. Entendimento, ou seja, ele está falando que deve se coabitar com ela com avaliação. Quando você vai para Eclesiastes 9,9, goza a vida com a mulher que ama. Se você pegar o verbo gozar lá no hebraico, é avaliar, é apreciar. Então tem pessoas que são casadas há 30 anos, vive o sexo, mas não vive a avaliação. Vive o sexo, vive a vida a dois, tem menino, tem filhos, mas não sabe apreciar a beleza da vida. Erasmo de Roterdã, ele escreveu um livro na Elogio à Loucura, e ele diz que muitos médicos, de ver tantas mulheres parindo, tendo filhos, eles vão perdendo, devido à praticidade daquilo ali todo dia, vão perdendo a beleza da vida. Já vão vendo aquilo como uma coisa natural, coisa normal. Então, às vezes, o encanto, a beleza da vida a dois, de tanto tempo que vocês já têm de casados, vai perdendo aquele brilho, vai perdendo aquela vivacidade. Porque vocês estão se acostumando com aquilo que é rotina, aquilo que é todo dia, e vocês perdem o encanto de olhar para aquela pessoa como uma pessoa que pode ter capacidade de desenvolver melhor a vida a dois. Então, com isso eu fui me dedicando para trazer essas questões até os senhores. Eu escrevi o primeiro livro, Melhor da Família. Nesse primeiro livro que eu lancei pela editora Reflexão, eu falo sobre tudo sobre a família. O último capítulo é o divórcio. E eu falo por que Deus não aprovou. E eu falo das concessões, eu falo tudo isso lá. O primeiro livro que eu escrevi foi O Melhor do Amor. Esse está esgotado, O Melhor do Amor, onde eu falo sobre tudo da vida 2 e o que é o melhor do amor. E por último, eu lancei, mas vai estar saindo agora pela editora Vida, o livro O Melhor do Sexo, que eu falo sobre todo tipo de sexo na Bíblia, sobre todo tipo de fetiche, sobre todo tipo de fantasia, falo sobre o Viagra natural de Deus. Então, tudo eu falo nesse livro que a editora Vida vai estar lançando. Estou dizendo isso aqui para que vocês saibam que o que eu vou trazer aqui não é uma coisa minha, uma palavra minha, uma invenção que eu estou criando, ou que eu queira criar, mas é algo da palavra de Deus. Estou me apresentando assim, para que vocês saibam que nós já temos lá atrás um lastro e uma base para poder chegar aqui e falar. Como já falei agora há pouco aqui no vídeo, agora no dia 2 já vou fazer 30 anos de vida a dois, com aquela linda mulher, que nós vivemos no amor, na paz. Tem discussão, tem briguinha, tem, mas é isso que é bom, que cria o chamego, que faz ficar mais gostoso, né? A nossa vida a dois. Sem aparência, nós vivemos dessa forma, tanto eu como ela. Meu genro agora que está convivendo comigo, vê as minhas filhas, todas elas sabem, e os irmãos da igreja também sabem como é o meu relacionamento com a minha esposa. Então, primeiro eu vou usar o texto bíblico. Talvez eu não vou conseguir dar tudo para vocês, mas o Lucas vai disponibilizar lá essa primeira palestra de hoje, a teologia do sexo. Hoje eu vou falar sobre a teologia do sexo, partes íntimas, ok? Então, eu vou falar primeiramente sobre isso, a teologia do sexo. Não sei se o Lucas já disponibilizou lá. Já está no grupo? Pois aí, vocês vão acompanhando, ok? Muito bem. Mas primeiro eu vou usar o texto bíblico. Eu não trouxe meu texto grego, mas eu pedi para ele imprimir aqui, só para mim fazer algumas colocações para que vocês entendam. Olha, ele diz assim: quanto às coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Primeiro eu quero que vocês acompanhem comigo o texto bíblico, para não ficar só em teorias. Vamos usar a Bíblia, ok? Bom seria que o homem não tocasse a mulher. O que uma certa feminista, Peter Jones, uma obra que ele escreveu, uma certa feminista disse assim: nós somos o mal dessa geração. A mulher é o grande mal do homem, porque a mulher fez o homem pecar.
Inclusive, há teólogos e grandes teólogos que tentam macular também a mulher, dizendo que a mulher, ela é a causa de todo o pecado e de toda a maldade, por isso ela não pode liderar, ela não pode governar, porque ela é a provocadora da queda do homem. E aí exclui a mulher de vários papéis, nós estaremos falando sobre isso. Isso é tão negativo que a redenção da humanidade começa com uma mulher, não começa com um homem. É do próprio texto que a Bíblia diz em Gênesis 3,15, da semente da mulher. Ou seja, a história da redenção, se foi ela que trouxe o pecado, a queda do homem, é dela que vem a salvação para a humanidade. E foi para ela que o anjo disse, bem-aventurada és tu entre as mulheres. Ou seja, não há nenhuma depreciação da Bíblia para com a mulher. Aquelas feministas que dizem que os homens tratam, teve uma senhora que um homem ia passando e ela descarregou, lá nos Estados Unidos, descarregou um revólver no homem, porque disse assim, que ele era o mal que a humanidade tinha colocado e que não respeitava as mulheres. Então, eu quero dizer para vocês que é muito importante começar por aqui, porque a mulher não é esse fruto mau. A mulher, ela não é a causa da queda do homem. Por quê, pastor Aziel? Porque Deus deu responsabilidade tanto para Adão, como também deu responsabilidade para quem? Para Eva. Ambos tinham responsabilidade. Essa responsabilidade moral já estava lá no Éden. Deus disse claramente. Quando você leu 2, você tem registros de detalhes que Deus dá para o homem. No 1, você vê que Deus diz, dominem, está sempre no plural, dominem, dirijam. Então Deus não fez uma Eva babaca, Deus não fez uma Eva aleatória, nem fez um homem tolo, Deus deu conhecimento aos dois. Por isso que quando você vai para Gênesis 1, 26, 27, a Bíblia diz, formou, pois, Deus o homem, ali está a mulher. Conforme a sua imagem e a sua semelhança. Se é conforme a imagem e a semelhança, o que vocês têm aí? Vocês têm a capacidade pensante, reflexiva, a capacidade de escolha presente no homem e em quem mais? E na mulher. Então, todos dois tinham essa responsabilidade. O homem foi colocado como esse ponto central, mas são seres com inteligência. Nada de homem do mito da caverna, nada de mulher bobinha, à toa, todos dois tinham inteligência, tinham conhecimento. Então, quando o apóstolo São Paulo traz esse texto, que eu comecei lendo aqui para vocês, ele já desfaz de um bocado de livro que foi escrito por pastores, que dizem que o sexo era só para a procriação. E vocês sabem que, por muito tempo, eu li de um grande pastor, antigo, muito conceituado, escreveu na CPAD, e eu li ele dizendo que o sexo era para a procriação. E eu não vou culpá-lo, como muitos outros, mas se vocês pegarem esse texto aqui, Paulo não tratou de procriação. Paulo, em momento algum, tratou, se vocês observarem, do 1 até o 7, depois você vai ler, em momento algum, Paulo tratou aqui da procriação. Ele só tratou aqui do quê? Do sexo como prazer. Ele só tratou aqui do sexo como prazer. Ele não tratou do sexo como procriação. Ele sabia que era para a criação da família, porque lá no Gênesis, Deus disse, multipliquem, povoem a terra. O sexo tinha esse papel. A primeira coisa da contrariedade do homossexualismo é porque o homossexualismo não cumpre a função da procriação. Mas aqui vocês podem observar que quando Deus cria o homem e a mulher, ele diz assim, encham a terra. Ou seja, não há outra forma de povoar a terra a não ser segundo esse padrão divino. Então a Bíblia ela já bate de frente com essa concepção. Mas a segunda coisa que nós podemos observar é que aqui Paulo, ele trata do sexo apenas no quesito prazer. Digam comigo, prazer. E é muito interessante que quando ele aborda essa questão do prazer, e eu quero que cada irmão compreenda, nós vamos falar isso amanhã, que é a nossa segunda parte, ele diz assim, bom seria se vocês não tocassem em quem?
e mulher. Parece que o apóstolo São Paulo, ele está seguindo uma ideia negativa no tocante à mulher. Ou quem sabe ele esteja aqui dizendo assim, ó, não façam sexo com a mulher. Parece que essa é a ideia. A expressão no original aqui, quando ele diz acerca das coisas, foram vários assuntos, mas dentre um assunto principal estava a questão do sexo. Por quê? Porque a igreja de Corinto tentava se esconder atrás da religiosidade, atrás da oração, atrás da palavra. Tinha mulheres lá em Corinto que, em nome de Jesus, não queriam fazer mais sexo, porque achavam que depois de santos, renovados em Cristo, eles não teriam mais essa função, porque o mais importante era a piedade, era a santidade. E aí, nessa santidade, a ideia da relação sexual, lá em Corinto, ela estava sendo prejudicada. Alguns achavam que a melhor coisa era o celibato, e Paulo, ele até diz, o celibato é bom, mas o celibato não mata o desejo daquele que tem o prazer sexual. Então, por isso que o apóstolo São Paulo, ele começa primeiramente dizendo aqui, vocês me escreveram dizendo que não seria bom tocar em mulher. Porque mulher é o seguinte, irmão, tem que ter cuidado com a funcionária, tem que ter cuidado com a secretária, tem que ter cuidado com a prima, tem que ter cuidado com a cunhada. Se encostar demais, pega fogo. Tu pode ser o mais santo do mundo. Não existe essa, não, meu bem, mas ela é só minha colega. Não, mas ela é só a moça lá do consultório, ela é só a secretária. A Bíblia diz em Provérbios 6, 27, colocar-se a brasa no peito, nas vestes, e não vai se queimar, não tem como. O apóstolo São Paulo, ele está dizendo aqui que há um poder muito forte do sexo. E ele começa dizendo assim, ó, bom seria esse verbo aí tocar, esse verbo aí tocar no original, se vocês analisarem ele, é aderir. Esse verbo tocar aí é fazer relação sexual. Então Paulo está dizendo, é difícil você começar e conseguir parar, não tem como. Quando você começa uma relação sexual, principalmente quando ela é marcada de aventura, dificilmente você vai conseguir parar. Então Paulo, ele começa dizendo, bom seria que não tocasse. Se tocar, a relação, você não consegue mais parar ela.